Boa noite, queridos. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ter mais uma palavra de oração em nome de Jesus. O Senhor se faz tão maravilhoso, tão presente nessa noite. Enquanto nós estávamos nesse canto que fala a respeito da adoração, né? Dia e noite. Que suba até o Senhor a nossa adoração. Porque Ele é santo. Ele é excelso, Ele é supremo, Ele é soberano, Ele é o único e verdadeiro Deus. A sua própria palavra nos ensina que de eternidade a eternidade Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é aquele que nos formou, que nos escolheu, que nos chamou pelo nome, que derramou em nossos corações do seu amor, da sua presença. Ele é o único e verdadeiro Deus, além dele não há outro Deus, não há outro como o Senhor. A palavra de Deus diz assim: quem é o homem para que te lembre deles? Ou o filho do homem para o que visites? Quem é o homem, querido? Mas mesmo assim, o Senhor, sendo tão grande, maravilhoso, soberano, ainda assim Ele ama e se preocupa com a humanidade, com aqueles que foram criados pelas suas próprias mãos. Esse é o nosso Deus, esse é o Santo de Israel, e é Ele que nós vamos levantar a nossa oração nessa noite, nesse momento. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós colocamos diante de Ti em oração mais uma vez, Pai, porque nós percebemos a Tua presença, Senhor, ó Deus, no momento da adoração, do louvor, ó Pai, no momento, Senhor, que a Tua palavra estava sendo lida, ministrada, ensinada, Senhor, escritas nas tábuas dos nossos corações, Senhor. A Tua palavra, o Teu Espírito, Pai, se faz presente nesse templo, Pai. E o que mais nos interessa nessa noite é ouvirmos a Tua voz, Senhor. Por isso, Senhor, nós inclinamos nossos ouvidos a Ti para ouvir, Senhor, o que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite, Senhor. O que Teu Espírito Santo tem para trabalhar no nosso íntimo, no nosso ser, ó Deus, para que possamos sair daqui, Pai, nesta noite completamente transformados, Senhor. Alimentados pelo pão vivo que desce do céu, que é a Tua palavra, Senhor. Sairmos daqui completamente transformados, Senhor. Como nós já cantamos nessa noite, que estão somente nós tocarmos no Senhor, tocarmos nas orlas das Tuas vestes, Senhor, nós seremos transformados, Senhor. E é esse o nosso anseio, o nosso desejo, Senhor, de chegar tão próximo de Ti nesta noite, a ponto de podermos tocar ao Senhor, tocar nas Suas vestes, que são alvas, que são resplandecentes, Senhor. Podemos nos aproximar de uma maneira tão magnífica nessa noite, Pai. Oh, Senhor, oh Deus, esse é o anseio, o desejo do nosso coração, Senhor, oh Pai. Que o Senhor se faça poderoso nesta noite, nesse local, meu Pai. Que os céus permaneçam abertos, Pai. E a Tua nuvem de glória continue descendo, repousando sobre cada um de nós, Senhor. Que a Tua palavra, que é viva e eficaz, ela venha na proporção adequada da nossa fé, meu Pai. Que ela venha, Senhor, na medida exata, Senhor Deus, do anseio da nossa necessidade nessa noite, Pai. Que a Tua palavra cumpra o propósito para qual ela é enviada nessa noite, Senhor. Oh, Senhor, oh Deus, nós queremos declarar que o nosso coração é solo fértil para receber a Tua palavra, e tão somente a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus nós Te oramos pedindo, Senhor, e Te agradecendo, Pai. Oh, doce Espírito Santo, conduz-nos pelos Teus rios de águas vivas. Conduz-nos, Senhor, por estes rios de águas purificadoras nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluia. Gostaria de compartilhar um texto. Eu já ministrei sobre esse texto mais de uma vez. E se encontra lá em 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 1.
Livro de 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 1. Segunda Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7. Amém? Podemos ler? Diz assim então a palavra do Senhor. A mulher de um dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Agora, o seu credor vem levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. E respondeu-lhe Eliseu: Como poderei ajudar-te? Dize-me o que tens em casa. E disse ela: Tua serva não tem nada em casa, além de uma vasilha de azeite. E disse Eliseu: Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, e peça muitas. Depois, entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, derrama um azeite em todas aquelas vasilhas e separe as que estiverem cheias. E foi embora e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Esses lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. Quando todas as vasilhas estavam cheias, disse ela a seu filho: Traze-me mais uma vasilha. Ele, porém, respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. E então o azeite parou. Foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele lhe disse: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do que sobrar. Amém, queridos? É uma passagem muito conhecida, não é verdade? Quantas vezes já ouvimos ministrações, pregações, até mesmo o momento do dízimo e oferta podemos utilizar como a provisão de Deus. Mas o que eu gostaria de trazer nessa noite é algo um pouco mais diferente. É algo que está além da provisão natural, da provisão necessária do nosso cotidiano. O próprio texto deixa claro que essa mulher passa por uma adversidade. Ela passa pela situação que vão se avolumando os problemas. A perda do marido, a possível perda dos filhos, o desespero, a angústia, tudo vai se somando. E muitas vezes nós olhamos para a nossa vida nos dias de hoje e nós vemos que a nossa vida, algumas vezes parece que o vento sopra só contra nós, não é verdade? Primeiro um probleminha aqui e vai se acumulando e vai se avolumando até que chega num ponto que nós nos assemelhamos a essa mulher, nos desesperamos, nós nos angustiamos e ficamos preocupados como vai se solucionar aqueles problemas que veio como uma tempestade, como um vento forte que do nada se tornou numa grande dificuldade em nossas vidas. Mas a verdade é que quando essa mulher se depara com esse problema, assim como nós nos deparamos, ela tem uma referência, ela vai buscar socorro, e quando ela vai buscar socorro, ela vai buscar socorro em quem? No homem de Deus. No homem de Deus que serve a um Deus verdadeiro. E quando ela busca socorro, o seu olhar está tão fechado, a sua mente está tão voltada para a dificuldade, para a adversidade, que ela olha para si, clama, dizendo: meu marido, teu servo. Como se o currículo do marido fosse um requisito para alcançar a bênção do céu. Santidade e comunhão com Deus, sim. Abre os tesouros do céu, abre a presença de Deus sobre nossas vidas. Mas não é apenas isso que move os céus. E essa mulher, quando ela busca, ela vai encontrar. Mas como eu disse, ela está tão focada no seu problema,
que para ela não há solução. E quando o profeta pergunta, como poderei te ajudar? Faz ela pensar. E ele pergunta, o que você tem em casa? E a resposta dela é nada. Não tenho nada. Mas ela diz, a não ser uma vasilha de azeite, a não ser uma botija de azeite. E então, a partir daí, o profeta homem de Deus vai pedir para que ela tenha uma atitude, para ela emprestar vasilhas vazias. Então ela vai encontrar agora vasilhas e vai levar para a sua casa, por o seu íntimo, vai fechar a porta com os seus filhos, e no íntimo do seu lar, ela vai obedecer a palavra dada pela boca do profeta, e vai exercitar a sua fé sobre aquilo que o homem está falando. Essa mulher, ela vai agora para o íntimo da sua casa, obedecer e agir. E é aqui, queridos, que eu gostaria de nós prestarmos atenção, que quando nós chegamos à casa de Deus, casa essa chamada casa de oração, quando nós louvamos, adoramos e recebemos a palavra de Deus, precisamos ter a compreensão que a palavra de Deus, o Espírito de Deus, o poder de Deus, ele não fica restrito a essas paredes, mas o poder de Deus, ele nos acompanha a partir do momento em que nós nos tornamos filhos de Deus sobre a face da terra. A partir do momento que nós reconhecemos o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, e somos lavados e remidos no sangue de Cristo, e somos comprados por esse sangue, nós nos tornamos em templo do Espírito Santo de Deus. E o Espírito de Deus e o poder de Deus agora, ele passa a habitar dentro de cada um de nós. E por onde nós andarmos, o poder de Deus está em nós. Por onde nós andarmos, o poder da palavra de Deus está em nós e escrito nas tábuas do nosso coração. E aí a palavra nos ensina que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E quando nós ouvimos a palavra de Deus e nós a obedecemos, é porque nós agimos em fé. E quando nós agimos em fé, então os céus começam a se movimentar em nosso favor. Essa mulher, ela olha para a adversidade como muitas vezes nós olhamos para as nossas adversidades e não vemos solução, não vemos de onde poderá vir a provisão, nós não enxergamos de onde pode vir a reversão daquela circunstância, daquela situação, como aquilo lá poderá terminar de uma maneira agradável e satisfatória. Nós olhamos e conseguimos fixar e fixamos nossos olhos na tragédia, no desenrolar natural das situações, como se ninguém fosse agir ou operar em nosso favor, a ponto de dizermos que não há nada que possa ser feito. Como essa mulher está dizendo, não há nada, eu não tenho nada em casa. Mas quando ela dá um elemento, quando ela dá um ingrediente, quando ela dá algo, uma substância para o profeta então dá a palavra. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós olhamos e vemos que o azeite é o símbolo, o óleo do azeite é o símbolo do Espírito Santo de Deus. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, algumas vezes nós vemos que o que vai ter é o azeite, e que esse azeite, ele é importante. A palavra de Deus nos diz, nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Quando você vai em 1 Reis, capítulo 17, quando Deus diz para o profeta, homem de Deus, olha, vai para Sarepta de Sidom, porque lá eu ordenei para que uma viúva te sustente, ele vai descer para Sarepta. E quando ele chega na casa daquela viúva, ele vai pedir água, e ela vai buscar água. Mas quando ela sai para buscar água, ele vai dizer, ei, faze um bolo para mim, faze um bolo para que eu possa me alimentar e comer. E aquela mulher, lá em 1 Reis, capítulo 17, vai dizer assim, olha, tão certo como vive o Senhor teu Deus, eu não tenho nada, a não ser um punhado de farinha e um pouco de azeite, a qual eu vou fazer um bolo para mim e meu filho, vamos comer e vamos esperar a morte chegar e vamos morrer, porque havia fome e miséria sobre a terra. Mas quando ela diz que tem o azeite, o profeta, o homem de Deus, diz, vai, faze primeiro para mim e depois para ti e para teu filho.
O azeite estava presente naquela casa. O azeite está presente nesta casa em 2 Reis capítulo 4. O azeite está presente na minha e na tua vida, no meu lar e no teu lar, que é a presença do Espírito Santo de Deus. E quando a palavra de Deus, ela está unida à presença do Espírito Santo de Deus, Deus então age e traz à existência aquilo que não existe. Por isso nós olhamos Gênesis capítulo 1, e disse Deus, haja luz, e o Espírito de Deus que se movia sobre a face da terra, trouxe à existência a luz. E houve separação entre águas e águas, entre a parte seca e as águas. Porque o Espírito de Deus e a palavra de Deus associada, ela manifesta o poder de Deus sobre a face da terra. E é isso, querido, que eu quero chamar a tua atenção nessa noite, que o profeta, o homem de Deus, ele não vai dizer assim, ei, pega do azeite que você tem, vai buscar mais oliva, vai bater mais, vai moer mais, vai preparar mais azeite. Não, ele vai pedir o quê? Vasilhas vazias. E à medida que ele traz vasilhas vazias, ele diz, deita o azeite sobre estas vasilhas. E à medida que ela deitava o azeite pela fé, as vasilhas iam sendo cheias, completas, até o ponto que todas as vasilhas foram cheias e não havia mais. Então parou o azeite. Enquanto nós nos esvaziamos de nós mesmos, dos nossos pensamentos, das nossas vontades, dos nossos achismos, das nossas ideias mirabolantes, das nossas soluções, o azeite está parado em nossa casa e estamos desvalorizando o poder do azeite e da palavra. Mas à medida que nós ouvimos a voz do Senhor e ouvimos a palavra de Deus e nós nos esvaziamos de nós mesmos, Deus começa a derramar azeite, Deus começa a encher e começa a derramar até o ponto de transbordar sobre nossas vidas, queridos. É isso que está acontecendo na vida dessa mulher. E para mim, nesse texto que Deus falou bem forte no meu coração, que quando nós nos enchemos da presença do Espírito Santo de Deus, os problemas, as adversidades, a enfermidade, tudo aquilo que nós lutamos no nosso dia a dia, queridos, vão se tornando pequeníssimos diante da grandeza do nosso Deus. Porque nós estamos tendo a percepção plena da presença de Deus. À medida que nós vamos nos enchendo do Espírito Santo de Deus, é porque nós nos aproximamos mais e mais do nosso Senhor, do nosso Salvador. É porque nós nos tornamos mais sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus e andamos por fé e não por vistas. E andamos guiados pelo Espírito Santo de Deus e não somos mais guiados pela vontade da carne, pela paixão da carne, queridos. E aqui essa mulher, ela vai obedecer, e o azeite vai vir sobre a vida, sobre aquele local, na intimidade, queridos. Por isso, quando Deus coloca o Espírito Santo de Deus dentro de nós, nós compreendemos que nos achegamos à casa de oração para cultuarmos o nosso Deus. Mas quando nós vamos embora, o Senhor está conosco. Quando nós estamos no nosso lar, o Senhor está conosco. Quando nós estamos no nosso íntimo, o Senhor está conosco. E é no íntimo que nós nos desnudamos diante do Senhor e falamos para o Senhor aquilo que nós não temos coragem de falar para o próximo. E quando nós temos a coragem de falar para Deus, Deus recebe e Deus entra com provisão. Deus entra na batalha, Deus entra na situação, Deus entra naquela circunstância para mudar e para transformar, queridos. Para mudar circunstâncias e situações. Quando nós vamos para o livro de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 27, se você puder abrir comigo em nome de Jesus, Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Paulo está sendo levado para se apresentar diante de César. E em meio àquela navegação, uma forte tempestade vai se abater sobre aquela embarcação. E Paulo estando naquele barco, Deus é sobre a vida de Paulo, e Deus vai falar com Paulo, e Deus vai dizer assim para Paulo: Paulo,
nenhuma destas almas que estão contigo nesta embarcação se perderá. E Paulo, então, ele vai começar a animar os tripulantes daquela embarcação. Paulo vai tentar trazer um novo ânimo para aqueles tripulantes, para que eles não desistissem, para que eles não saltassem daquela embarcação, para que eles não saíssem daquele local, se lançassem ao mar, tentando a sorte, não tomassem uma atitude baseada em seus conhecimentos. Mas Paulo vai falar para ele: olha, permaneçam aqui, fiquem aqui, porque o Deus a quem eu sirvo apareceu-me nesta noite e me disse isso, que nenhuma alma se perderá, que grande será a perda material, mas não haverá a perda de uma só vida. E quando você chega no versículo 34, olha o que Paulo vai fazer. Atos 27, 34 diz: portanto, Paulo recomendando a eles, dizendo assim: recomendo-vos a que comais alguma coisa, disto depende a vossa segurança, nem um cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. Olha o que Paulo está dizendo: olha, não vai cair um fio de cabelo, nada vai vos fazer dano algum, mal algum. E ele continua dizendo assim, versículo 35, e havendo dito isso, olha o que Paulo vai fazer: ele vai tomar do pão, ele vai dar graças a Deus, na presença de todos, e vai partir e comer, a comer do pão. Ele vai pegar do pão, querido, e tendo dado graças, olha o símbolo da aliança, olha o símbolo da ceia, da Páscoa, queridos. Ele vai dar graças ao Senhor, e a palavra de Deus diz que quando aqueles homens tomaram daquele pão, eles comeram, eles se animaram, eles se fortaleceram, e eles permaneceram naquela embarcação, e aquela embarcação, ela vai se despedaçar contra as pedras, a tempestade vai rachar aquele casco daquela navegação ao meio, mas todas aquelas almas vão chegar à beira-mar, vão chegar à praia, salvos. Por quê? Porque naquela embarcação havia um homem temente a Deus, havia um homem submisso a Deus, havia um homem que andava na presença de Deus, um homem que obedecia a Deus, um homem que conhecia o seu Deus, um homem que sabia quem era o seu Senhor, o seu Redentor, queridos, que conhecia o poder do seu Deus, e nenhum mal aconteceu àquelas almas. Quando nós andamos na presença de Deus, a palavra de Deus diz que o Senhor não fará nada sem antes revelar aos teus santos os profetas. E quando nós buscamos a face de Deus, o Senhor revela aquilo que Ele tem por realizar em nossas vidas e através de nossas vidas, queridos. O Senhor é Ele que vai adiante de nós. Quando nós o buscamos, nós o encontramos. Quando nós a Ele clamamos, Ele nos responde. E coisas grandes e ocultas que nós não sabemos, Ele vai nos revelar, porque nós buscamos a face do Senhor, queridos. E aquela mulher, quando ela entra na sua casa, ela fecha a porta com seus filhos, e ela derrama azeite, e ela derrama azeite, e ela derrama azeite, queridos. Sabe por quê, queridos? Porque o Senhor dará do seu Espírito Santo a todo quanto lhe pedir. E Ele dará do seu Espírito sem medida. Por isso, podemos fazer uma analogia e dizer que o profeta pede o quê? Vasilha vazia. Porque a vazia o Senhor enche, o Senhor faz transbordar, o Senhor faz multiplicar do seu Espírito, do seu azeite, sobre aquela vasilha vazia, sobre aquele vaso de honra, vaso de barro, ao qual é eu, ao qual é você, queridos. Quando nós buscamos a face de Deus, o Senhor, Ele caminha conosco, queridos. É Ele que vai adiante de nós. Você se lembra, na noite do aniversário, a palavra que a tia Rosana Lemos trouxe aqui? Josué, capítulo 1, versículo 8. Que Deus promete a Josué dizendo assim: olha, Josué, você vai herdar esse povo, e assim como fui com meu servo Moisés, assim serei contigo
todos os dias da tua vida. Não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Medita nesta palavra de dia e de noite, queridos. É esta palavra para nós. Quando nós temos a compreensão que em meio ao sufoco da nossa vida sobre esta terra, o melhor a se fazer é nos prostrarmos aos pés do Cristo Redentor, é nos prostrarmos diante da presença de Deus e declararmos que só Ele é Deus, que só Ele pode, que só Ele tem todo o poder, nos céus, na terra, embaixo da terra, que através de Cristo Jesus, por quantas promessas há de Deus, nós temos nele o sim e o amém, queridos. É declarar a palavra de Deus com o nosso lábio, sabendo que o nosso Redentor, Ele vive, Ele reina e Ele habita dentro de cada um de nós. Aleluia! Quem é maior que o nosso Deus? Quem pode impedir o agir do nosso Deus? Ninguém, amados, porque Ele é soberano. Ele se assenta num alto, sublime trono. E a base desse trono é retidão e justiça. É retidão e justiça. E quando nós buscamos ao reino de Deus e a sua justiça, Ele faz justiça sobre cada um de nós, amados. Muitas vezes, em nossas adversidades, nós olhamos e buscamos a solução para o problema. Financeiro, procuramos trabalhar mais, fazer um bico, pedimos um empréstimo. Não é verdade? Às vezes ficamos cabisbaixos, entristecidos, e nos esquecemos que nós servimos um Deus que é dono de todo o ouro e de toda a prata. Aleluia! Que nós precisamos colocar dentro do nosso coração, tão somente aquilo que Pedro e João disse: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta e anda. Nós temos o poder do Altíssimo dentro de cada um de nós, querido, porque a unção que vós recebestes, ela permanece em vós. É o que diz a palavra de Deus, e a partir do momento que aceitamos a Cristo, essa unção, essa presença, a presença do Espírito Santo de Deus, a palavra que é vida, a palavra que é Espírito e vida, a palavra que alimenta, a palavra que sustenta, queridos, ela habita dentro de nós, a palavra que se fez carne, queridos, ela está em nós, querido. O que nós precisamos é nos levantar e proclamarmos a palavra de Deus. O que nós precisamos é buscar a face de Deus. O que nós precisamos é nos diminuirmos diante do Senhor para que Ele cresça. O que nós precisamos é nós nos esvaziarmos para que Ele nos encha, queridos. E então, quando nós nos enchermos e cheios do Senhor, nós experimentaremos do poder de Deus sobre nossas vidas e através das nossas vidas, queridos. É isso que Deus tem por nós, amados. É isso que Deus colocou no meu coração, aquela mulher, quando ela estava no íntimo, no seu secreto, com seus filhos, na intimidade da sua casa, do seu lar, aonde só entra quem você permite, querido, quem você convida, quem você abre a porta na intimidade. Ela está derramando azeite. E quando nós abrimos a porta e dizemos: Senhor, entra na minha vida, entra na minha vida, faz morada, Senhor, toma a condução da minha vida, toma a direção da minha vida, Senhor, guia-me, Senhor, pelas veredas direitas, Senhor, sê comigo por onde eu for, como Moisés orou e disse: Senhor, se o Senhor não for comigo, se o Senhor não for com este povo, não nos deixa mover um só pé, não nos deixa mudar um só passo, Senhor. Se o Senhor não estiver conosco, não nos deixa mover um pé deste lugar. Queridos, é isso que nós necessitamos. Tão somente a presença de Deus, a presença da palavra de Deus, querido. Aleluia.
Aquela mulher, podemos dizer que ela compreendeu. Ela compreendeu. E quando acabou de encher as vasilhas, ela fez o quê? Ela foi vender, não foi? Foi pagar a dívida, não foi? A tua dívida já não foi paga pelo sangue de Cristo Jesus? Então o que nos resta agora é viver do azeite, viver do que sobrou, viver das riquezas insondáveis em Cristo Jesus, nosso Senhor, queridos. Porque aquela mulher foi vender o azeite, pagou a dívida, e o profeta diz: olha, tu e teus filhos vivei do resto, do que sobrou, do que você ainda tem em suas mãos. O que nós temos agora em nós, queridos, a presença do Espírito Santo de Deus. O poder de Deus está na minha e está na tua vida, queridos. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Rogério, grupo de louvor, aleluia. Aleluia. Tem uma botija de azeite aí para ser multiplicada nessa noite? O Senhor vai multiplicar sobre a tua vida nessa noite, querido. A presença de Deus. Quando nós o buscamos, nós o encontramos, queridos. Quando nós batemos a porta, ela se abre. Quando nós pedimos, Ele nos concede. Mas quando nós entregamos, Ele multiplica. Quando nós entregamos, Ele multiplica. Multiplicou azeite, multiplicou pães e peixes. Aleluia. Quando nós entregamos, Ele multiplica. Esse é o Deus a quem nós servimos. E eu gostaria de convidar a nós buscarmos a face de Deus nessa noite, com canto, em adoração, em oração. Porque quando você dá, Ele multiplica. Quando você dá, ouça isso, quando você dá, Ele multiplica. Quando você entrega nas mãos do Senhor, Ele multiplica. Quando você entrega sem reservas, o Senhor multiplica. Quando você dá da sua vida para o Senhor, Ele multiplica. Quando você dá da tua alegria, o Senhor multiplica. Quando você dá ao Senhor o seu talento, a sua habilidade, a sua capacidade, o Senhor multiplica. É Ele quem multiplica, é Ele, não há outro, é Ele que multiplica, queridos. E a palavra de Deus diz assim, Lucas 6:38, se não me falha a memória: dai, e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. O que você tem para dar ao Senhor nessa noite? O que, Senhor, você tem para entregar nas mãos do Senhor nessa noite, para que o Senhor venha sobre a sua vida para multiplicar. Entrega agora nas mãos do Senhor.
E o Senhor, Ele começa a multiplicar, Ele começa a multiplicar até o ponto de transbordar a presença do Senhor, a palavra do Senhor, os dons espirituais, os dons ministeriais, dons vocacionais, oh, santo, 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 rendarai. Oh, Sandere Basuri Candere, o Senhor recebe corações que estão sendo entregues nessa noite nas mãos do Senhor. Recantalabastere, Ere Xandadu Yokobanai Endai. Oh, Espírito Santo de Deus, enche, Senhor, cada templo com a tua presença, Senhor, enche, Senhor. Oh, Senhor, derrama do teu azeite, Senhor, sobre cada um, Senhor, sobre cada vida, Pai, sobre cada irmão, sobre cada irmã, Senhor, sobre esses templos, Senhor, do teu Espírito Santo, que repouse agora a nuvem de glória do Senhor, que o Senhor vai esclarecendo, que o Senhor vai dando entendimento, que o Senhor vai dando, Senhor Deus, revelação, direcionamento, Senhor. Erabassore andará, andebe assurecomanai, eri canto sonabi andas. Oh, Espírito Santo de Deus, age, Senhor, fala no mais íntimo, Senhor, do coração, Pai, lançando fora, Pai, todo obstáculo, toda barreira, toda dificuldade nesse momento, Senhor, vai tomando, Senhor, ó Pai, com a sua presença gloriosa, oh Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, oh Ramandarasirecomanai, oh Espírito Santo de Deus, oh, confirma a tua palavra, Senhor, no coração, Senhor, e traz, Senhor, oh Deus, agora a mente, a lembrança, Senhor, oh Deus, a tua palavra, a tua promessa, Senhor. Oh, reramasuri candebe asude cantere mandai. Oh, Santo de Israel, riandere soneme comanas. Orenda sonabia cantanai. Oh, Espírito de Deus, Santo Espírito de Deus, ora mandarabasondere caramandarabas. Oh, poderoso é o Senhor, maravilhoso são as tuas obras, serendarabassunere cantere. Oh, imensurável é o teu amor, Senhor. Oh, Senhor, como não compreender, como não te ouvir, como não te obedecer, Senhor, como não nos prostrarmos ante da tua presença, como não reverenciarmos a um Deus que é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, ao Deus que é santo, 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 a um Deus que é excelso e soberano, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o Ramanara Seremanai, oh, Ramanara Sireantere. Senhor, que o teu Espírito Santo vai, Senhor, operando, manifestando, Senhor, a tua vontade, Senhor, a tua presença, Pai. Oh, Senhor, produzindo frutos, Senhor, oh Deus, sobre cada vida, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, oh Senhor, aleluia, oh aleluia. Deixa eu dizer algo aqui para a irmã Dani.
No momento que estava orando, Deus dizia que Ele está te esclarecendo, está te dando direcionamento. Aquilo que estava confuso, obscuro, Deus está esclarecendo. Ele está trazendo a sua luz, está te apontando direcionamento. Há decisões para se tomar caminhos. E Deus, Ele começa a esclarecer, a mostrar, a tornar de uma maneira mais visível, compreensível, o caminho a ser seguido. Há momentos em que a decisão terá que ser pela razão e nunca pela emoção, porque a razão, ela é associada à fé. A razão traz a compreensão do que Deus fala, e a fé manifesta o sobrenatural de Deus. Mas a emoção, algumas vezes nos aparta do direcionamento perfeito de Deus. Por isso, ainda que pareça loucura, ainda que pareça algo doloroso, até mesmo cruel, mas a razão vai ser a base associada à fé para tomar a decisão e o direcionamento. Rabassure Kamanai. Ouça, Deus move sobre a tua vida profissional. Deus amplia, Deus alarga. Deus diz: alarga a tua tenda, põe os teus marcos, ou seja, põe as tuas metas, os teus objetivos, porque Deus está alargando o caminho. No recanta subia cobanábias, sebianábias. Mas tudo isso está na decisão. Deus já tem falado, Deus tem dado palavra, o Senhor já tem te dado direcionamento e tem se perguntado: mas Senhor, é isso mesmo? É o Senhor que está dizendo? Mas Senhor, eu tenho medo, eu ainda me sinto incapaz. O Senhor diz: sou eu quem te capacita, sou eu que vou adiante de ti. Recandorebasure comanai, deriandecebe a canta nebe assure comanai, dereciri becanta rebecebe a nabe assure comanai. Irmão Jefferson, deixa eu te dizer que Deus multiplica talentos sobre a tua vida nessa noite. Deus te deu um talento e você tem feito uso desse talento, sem olhar para a direita, sem olhar para a esquerda, mas você tem feito uso desse talento, e Deus diz que Ele multiplica sobre a tua vida talentos. Deus multiplica sobre a tua vida para que você continue a servi-lo, a continuar a obedecê-lo, a seguir as suas instruções, a sua direção. Mas saiba, a quem muito é dado, muito mais será requerido. Mas o Senhor, Ele multiplica sobre a tua vida nessa noite, Jefferson. Rebassure Kamanabia, Sire Canta Rabás. Na entrega de um talento, Ele multiplica 5 vezes mais sobre a tua vida nesta noite. Recanta surebere canta rabassubiante rebanai. Cumpre tão somente o que diz a palavra de Deus em Apocalipse: sê fiel até a morte. Sê fiel e verás a multiplicação desses talentos, o recantarabás, e colherá os frutos de cada um sobre a tua vida e sobre os que te cercam, os que te rodeiam, no nome do Senhor. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que a tua palavra, Senhor Deus, a tua palavra, Senhor, permaneça nas tábuas do coração do teu povo, da tua igreja, Senhor, ó Deus. Eu declaro que cada coração é solo fértil, Pai, e que a boa semente, que a tua palavra, Senhor, foi lançada nesta noite, meu Pai querido, e que essa semente, Pai querido, ela produzirá 30, 60, a 100 por um, Senhor Deus, sobre a vida da tua igreja, sobre a vida do
teu povo, Senhor, ó Pai querido. A tua palavra, Senhor, ela não tornará vazia, Pai, mas ela manifestará o poder do Altíssimo, Senhor, sobre cada vida nessa noite. Oh Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o teu Espírito Santo continue agindo e operando, Senhor, sobre cada um de nós, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amados? Podemos assentar em nome de Jesus. Passa a palavra ao pastor Valdeci.